A título de contribuição, existe mais um incentivo à questão do patrimônio histórico. Ao longo das obras, o ISS, no estado do Rio de Janeiro, ele é isento a quem faz serviços em restauração de patrimônio histórico. Sim, tem razão. É mais um condicionante mais um aditivo que você melhora o teu fluxo de caixa. E, em segundo momento, a Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, ela faz gratuitamente a avaliação de obras de arte, seja ela integrada, seja ela obra de arte solta. Ela faz gratuita e é um meio da gente ter... o pessoal, é o pessoal mais sério. Eu gosto muito do pessoal da Bolsa de Arte. Eles são muito sérios, muito concisos, enfim, a gente tem como isso. E, no último momento, a Lei Rouanet é uma lei de incentivo a obras, enfim, a empreendimentos de restauro do patrimônio histórico. Essa lei, o governo abre mão de receber o imposto das empresas em prol da obra, ou seja, é um dinheiro público, sim, empregado, sim, em imóvel particular. Então, há, sim, um empreendimento público em relação ao patrimônio histórico tombado particular. Só para agregar um pouquinho, quando você disse, não, de forma alguma, o governo nunca botou dinheiro nenhum no patrimônio histórico. Conta assim, no momento em que a Lei Rouanet, ela abre mão, o governo abre mão de receber o imposto de uma determinada empresa, em prol daquele dinheiro ir para uma obra de restauro. Então, sim, no momento em que é um imposto, já é um dinheiro público. Sim, e o governo abre mão de receber esse dinheiro para esse dinheiro ser destinado a uma obra de cunho particular. Pode ser público, mas também de cunho particular. Então, essa é uma forma do governo pequena, de pouca dimensão para tudo que temos, patrimônio tombado, mas é uma participação do governo, ainda que pouca. É verdade, eu concordo com você bastante nisso tudo. E, de fato, quer dizer, tem o caso da Lei Rouanet que pode também ser aplicado na hora da fase de investimento. Então, aquela taxa de juros ali do fluxo de caixa vai mudar. E também vai entrar como uma desoneração, como um incentivo na parte de receita. Entra aí, o fluxo de caixa muda, realmente muda bastante. Não, o que eu citei do Decreto-Lei 25 foi outra coisa. O cara que é pobre não tem dinheiro para restaurar. O governo deveria ter dinheiro para restaurar. Agora, eu vejo o próprio governo abrir mão, por falta de verba, de alguns monumentos próprios dele mesmo. Você vai chegar na Quinta da Boa Vista, você vai chorar, você anda na calçada e chora. Né? Que é uma coisa dramática. Ali era o Palácio do Imperador. Boa noite a todos. A título de contribuição, ressaltar nesse aspecto aí do decreto que a lei não deixa de valer, a não ser que ela tenha sido revogada. Não importa que seja no século passado ou não, ela está valendo. O fato é você obrigar o Estado a exigir através de uma ação de obrigação de fazer. Agora, além disso, cabe ressaltar para o pessoal aqui, que a lei de autovistoria estadual não exclui os imóveis tombados e obriga as prefeituras a fazerem isso e ter recursos da prefeitura em seguinte. A lei do Rio de Janeiro, especificamente, ele fingiu que não era com ele, não quis saber disso para o município do Rio de Janeiro não ter essa despesa e a prefeitura municipal do Rio de Janeiro não arcar com isso, como não houvesse a lei estadual que obrigasse o município do Rio de fazer. Então, eles fizeram que não existe, mas o que vale é a lei estadual sobre a municipal. Então, é verdade. Agora, eles são formidáveis, quer dizer, eu fiz uma autovistoria num casarão preservado ali na Rua da Carioca, que já estava intimado pela prefeitura sob pena de multa. Até um casarão bem restaurado, era uma agência bancária, o banco saiu e estavam botando para alugar. Mas muito bem restaurado, com instalação elétrica nova. Foi uma autovistoria que eu fiz assim, como se diz, com o pé nas costas. Foi facílimo. Fotografei, levantei, peguei e falei, puxa, fiz rápido. Porque foi um serviço de restauro e de aproveitamento do imóvel ali na Rua da Carioca, muito bom.
Mas você tem razão, quer dizer, é o teu negócio. O santo de casa não faz milagre, para os outros é a lei, para os amigos, como é que é? Fica na amizade, ponto. Né? Por aí. Agora, o Rubinho, se você for entrar com obrigação de fazer em vara federal, para pegar dinheiro do governo, para restaurar um bem tombado nacional, sabe quanto tempo vai o juiz julgar a tua causa? Você sabe, faz ideia de quanto tempo vai o juiz levar para julgar essa tua causa? Vamos em frente. Pois não, tem gente lá agora. Você quer falar alguma coisa? Não, né? Eu vim do Centro Cultural Justiça Federal, e lá teve todinha essa aula que o senhor deu aqui. E eu convido todos, até o ilustre professor, para ir lá, dar uma olhada lá, que aquilo ali estava totalmente... Verdade. O senhor já sabe, né? Sabe, eu tenho escritório ali perto. Então, eu vim de lá agora, e agora está... Eu não sei por que eles não ganharam ISO. Eu perguntei a eles, mas, por enquanto, não tem ISO lá. Mas em qualquer parte que o senhor for lá, tem ISO tranquilamente. A gente dá. Agora, por que não tem ISO ainda, eu não sei. Porque a Justiça Federal não pediu. Exatamente. Simplesmente por causa disso, porque não pediu. Eu conversei com eles e eles não pediram. Entendeu? Eu não sei por quê. Vale a pena, e tem uma luz na cela. Instalação... instalação da Edna Caus. Está agora lá, quem quiser ir lá visitar, vale a pena. Tá bom. Vale a pena. Bom. Tem aquele senhor lá e aquela senhora. Ronaldo Foster foi seu aluno há coisa de alguns meses. Vamos lá. Você fala, claro, que dá muito enfoque à restauração de um imóvel tombado, mas que possa ter um valor econômico, possa significar uma aplicação, um negócio. Teria sentido a gente falar, haveria, esse caso, a avaliação de um monumento? Vamos avaliar o Mosteiro de São Bento, por exemplo. Ninguém vai utilizar aquilo. Como poderia ser feito isso? Método evolutivo? Quanto custaria construir aquilo? A Candelária? Existem duas correntes internacionais a respeito. Tem uma que é liderada pelos ingleses, tá? Os avaliadores ingleses, que eu respeito muito, que diz o seguinte: avaliar a Torre de Londres, avaliar o Parlamento, avaliar a Catedral de São Pedro, é o seguinte: ver o terreno, custo de reprodução aproximado da benfeitoria e das decorações, soma, passa régua e ponto. Não agrega nenhum valor histórico, nada. É aquela coisa fria de anglo-saxão, tá? Já a Maria dos Anjos já incorpora a nossa colega portuguesa, que eu também gosto muito. Ela incorpora, ela tira, ela consegue fazer regressões lineares com a aplicação de variáveis, em que ela busca ela infere através de outros. Agora, na Europa tem dado amostral à beça, tem vários tipos de bens desse tipo no mercado. Então ela consegue levantar dados estatísticos para fundamentar algum cálculo em que agregue valor, tá? Essas coisas. Tem outros métodos que tem na norma técnica brasileira, que um é o método dos preços hedônicos, dos preços ou valores hedônicos, tá? É o seguinte: você avalia quanto uma pessoa paga mais por estar com aquele bem, aquele monumento. Por exemplo, em tese, por esse tipo de análise estatística, se você pegar o valor de mercado dos imóveis de frente para a Avenida Atlântica e os imóveis que estão de fundos, você tem uma diferença de preço. Em tese, seria o valor da Praia de Copacabana. Entendeu? É um método de cálculo.
né, que é o valor da vista para os bens imobiliários que estão ali. É uma conceituação que tem fundamento de cálculo exato. Tá certo? Tem outro tipo de método estatístico que é da quantidade de turistas e quanto deixam no local. E que vão... Por exemplo, aí, com isso você, em tese, pode avaliar quanto vale o Cristo Redentor. Aí vai ter 425.729 controvérsias nesse cálculo. Né? Porque você vai ter que ver aí a veiculação que o Cristo Redentor dá à cidade do Rio de Janeiro. Né? Que está em tudo quanto é livro, que tem aí de monumentos, não sei o quê. É uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Tudo isso agrega valor ao monumento, pô. Agora, como é que você vai mensurar isso? Não me pergunta não, que eu vou achar difícil. É muito, e você tem aí uma coisa que você não tem... Você, qualquer tipo de análise desse tipo, me desculpe, sobre o Cristo Redentor do Corcovado, na minha opinião, vai ser chute. É visto até no exterior? Sim, você tem um valor agregado nisso. É claro, mas... Sim, Cátia, é um bem intangível, mas aí a nossa proposta, e como ele levantou ali, é que a gente poderia ter um método de cálculo para buscar um valor fundamentado tecnicamente nisso. Né? Eu acho, particularmente, que esse da quantidade de turistas e o que traz de turistas e tal, é um bom parâmetro. Só que aí você vai misturar o Cristo com o Pão de Açúcar, com a Praia de Copacabana, vai dar uma salada de monumentos e recursos naturais que vai ficar complicado esse cálculo. Né? Mas, vamos dizer assim, se você pudesse, vamos dizer, numa entrevista, tem um outro método de cálculo, numa entrevista, entrevistando os gringos todos que vêm aqui para o Rio de Janeiro, perguntar se ele viria, se não tivesse o Cristo, para ele ver. Mas isso tem que saber perguntar. Isso aí é como um método de pesquisa para produto de marketing. É um método estatístico também. Você faz a pergunta para os turistas, mas você tem que saber perguntar para não induzir a resposta. Isso aí tem que ter muito... Mas são métodos complicadíssimos. No final você quer avaliar aquele troço para quê? É chegado a umas coisas assim, eu sei. Agora essa intervenção dela é capaz de ser muito interessante a propósito, sabe? Tá na lei. A Lei Rouanet, pelo Ministério da Cultura, o site do Ministério da Cultura leva a um link da Lei Rouanet e tem toda a explanação, todas as fichas, tudo que se pode empreender em relação à Lei Rouanet, pelo site do Governo Federal, Ministério da Cultura. Desculpa, a gente estava falando do Serviço Patrimônio da União. Existe um sistema chamado SPILNet, que é o novo sistema do Serviço Patrimônio da União, que tem exigido de todos os patrimônios públicos, todos os imóveis, que eles sejam avaliados e encaminhados à União, porque a União quer saber efetivamente o que pertence e quanto custa, e o que é e o que tem de documentação. Eu trabalho no IFAM, eu tenho 30 anos de IFAM, e eu sei que nós não temos 60% das escrituras, óbvio, né? São prédios de 350, 400 anos para cá, aqueles próprios da União. Nós não temos as escrituras, temos alguns documentos e poucos são aqueles que são valorados. Por quê? Nós temos, dentro da nossa instituição, a gente trabalha assim com valor imaterial e valores agregados. É absolutamente necessário, senão a gente perde o valor de memória, a gente perde uma série de coisas. Por isso que eu falei parabéns, porque esse poder de redução eu jamais conseguiria entender como reduzir ao valor estético. Sai um tiro lá no painel entre eu e a Andréa Lana, porque os nossos pontos de vista são opostos. Não, porque existe o valor estético, que foi esse exatamente, o valor de empreendimento e o valor estético, puramente. É apenas enfocar nisso, entendi. Agora, eu preciso, por exemplo, eu sou hoje responsável, enfim,
pelo IFAM no Rio de Janeiro. Hoje eu estou devotada ao sítio Roberto Burle Marx. Alguém conhece, em Guaratiba? Sim. É um local de 405 mil metros quadrados, com um valor muito maior agregado do que o que se vê ali. Não é apenas um jardim, não é um local com 10 construções, que não é só um museu. Ali dentro tem todo um saber-fazer do Burle Marx, que dali ele preconizou o jardim moderno no mundo inteiro. Ali a gente tem toda a história inicial, com a vida dele, com tudo. Bom, o Serviço Patrimônio da União está exigindo que eu dê um valor àquele patrimônio. Só que por lei vocês não podem dar Ótimo. valor. Minha mulher também foi do IFAM. Então, Eu posso te dizer o seguinte, conheço a turma lá, Exato. quer dizer, a Lia Mota é minha amiga exato. de décadas. Isso. O negócio é o seguinte, vocês são proibidos, eu acho que vocês podem responder ao ofício dizendo assim, eu, como funcionária pública, federal, do Ministério da Cultura, do Instituto de Patrimônio, sou proibida por lei de valorar, ponto. Tchau. exato. Não, mas o que eu estou querendo falar é isso. Para que fazer uma avaliação de um imóvel Sim. dessa magnitude, É. de um patrimônio histórico-cultural dessa magnitude? Qual é o sentido? Hoje eu só encontrei pela exigência do Spillnet. É uma exigência Eu sei louca por quê. para aquele patrimônio Eu sei tombado. por quê. Eu sei porque vai estar gravando, não vou falar. E está ali gente que eu não sei quem é que pode Porque estar me o olhando. patrimônio ali naquela histórico-cultural é imensurável. O patrimônio histórico-cultural Eu que pertence sei, ao governo, eu ele é sei. imensurável. Eu sei. Esses de empreendimento imobiliário, acho ótimo, inclusive, que as pessoas comecem a pensar por onde o movimento urbano do Rio de Janeiro está andando. E é por aí que a gente vai trabalhando nesses empreendimentos. O nosso prefeito, claramente, hoje trabalha com o centro da cidade, com a área portuária. Então, vamos focar onde os empreendimentos vão poder melhorar. Vamos focar as fazendas do Vale do Paraíba. Olha quanta fazenda cafeeira virou aí, Hotel Fazenda, enfim. Vamos trabalhando com os movimentos urbanos por aí, né? Com esses trabalhos. Agora, valorar o que é imensurável, o patrimônio histórico da União que pertence à União, é uma coisa de doido. Sim, então, você dá tá um no pouco de princípio. sentido, mas é uma coisa maluca. Não, é coisa, é tal negócio. Aí eu volto para aquela coisa do inglês. O inglês Passa a régua. passa a regra o seguinte, valor de terreno, X, valor da construção, Y. Então, quanto vale isso? X mais Y, ponto. É como se fosse, vamos dizer assim, numa empresa, o valor contábil. Então, o que seria? O valor do Cristo Redentor. Tem uma estrutura de concreto de tantos metros cúbicos, vale X. Tem mais um revestimento de pedra-sabão com uma escultura, vale Y. Tem um pedaço de terreno lá no topo do morro que não vale coisa nenhuma, que lá não pode construir nada. Bom, aí você soma isso, bota uns 15% do trabalho do artista que fez o negócio, que está dentro do campo do arbítrio, passa a régua e entrega o valor do Cristo Redentor para a papelada. Eu faria isso, entendeu? Porque eu acho que os ingleses, nesse ponto, têm razão. O imaterial, você para medir, em termos estatísticos, é muito difícil. Não, impossível, é imensurável. Não, pode, mas Pode-se criar uma série de sistemas para isso, a gente exato. pode criar metodologias, Científicos até. mas são... E vai custar uma fortuna. Vai custar, a avaliação vai custar uma Vai fortuna. custar uma fortuna. É dificílimo, é enorme. E vai custar uma fortuna. Nunca vai, enfim, não tem valor de mercado. E não tem, você não pode tem. vender. Não aquele que pertence à União, mas, por exemplo, existem igrejas que pertencem a irmandades. E tem irmandades que não têm condições de manter essas igrejas. Elas podem vender, sim. Ele é alienável, é um bem alienável, apesar de tombado. Tombamento não significa que você não possa mais alienar seu imóvel. Mas, por exemplo, eu quero vender a Candelária. Eu sou um irmão, participo da Irmandade da Candelária, eu não quero mais tomar conta daquilo, eles não têm mais dinheiro para cuidar daquilo, eles querem vender. Eles podem vender. E quem vai fazer a avaliação da Candelária? Quais são os valores agregados da Candelária? Não posso... Valor de memória, valor de história, valor de obra de arte. A briga minha imensurável. com a arquiteta do Ministério Público de Minas Gerais foi essa. Porque ela pegava esse negócio do valor sentimental e coisa e crescia desse tamanho para fazer uma multa desse tamanho. Não, valor sentimental não, existe valor de memória, valor de... Todos os valores agregados. Eu estou dizendo assim, Exato. essas coisas, assim, todos esses termos técnicos, ela virava um fator em cima do preço do tijolo, que botava o preço do tijolo lá no chifre da lua.
Sim, é um valor simbólico, ou imaterial, dê o tempo que quiser. Eu estou do outro lado do balcão. O meu modo de raciocinar é completamente diferente. Eu acho, inclusive, esse modo de raciocinar, desculpe aqui quem é do Ministério Público, etc., eu acho perigoso, porque isso afugenta as pessoas. As pessoas vão precisar ter medo de ter um bem tombado. Quando é para ter um prazer, tem que ser uma coisa boa para todo mundo. O negócio bom é bom para todo mundo. É bom para quem compra e para quem vende. Isso aprendi até com os árabes, eu com os judeus, com todo mundo. É assim que a banda toca. A banda toca, a roda gira, assim. Então, o dono do bem tombado... Olha, saiu um tempo atrás que o Oscar Niemeyer ia ter os bens tombados pelo IFAM. Eu sei do IFAM o seguinte: se você tem o teu bem tombado, por isso que a igreja é difícil. As igrejas estão quase sempre no livro de tombo do Belas Artes, que tem um rigor